Ora, muito boa tarde ou muito bom dia, conforme a hora que me estejam a ouvir. Bem-vindos ao canal da professora Sónia. Vamos então, nesta aula, falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, comecemos pelas circunstâncias que levaram à derrota das forças do Eixo. A derrota das forças do Eixo foi resultado de uma série de eventos decisivos e estratégicos. A primeira foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1941. A entrada dos Estados Unidos aumentou o poder militar e económico dos aliados, permitindo o fornecimento de recursos e a realização de campanhas estratégicas cruciais. Temos ainda derrotas em batalhas-chave por parte das forças do Eixo. E como vocês sabem, as forças do Eixo eram as forças às quais pertencia a Alemanha. E então temos aqui as derrotas em batalha-chave, como a Batalha de Stalingrado, em 1943, onde o Exército Vermelho derrotou as tropas alemãs, marcando o início da derrocada nazi no leste europeu. Vocês não se esqueçam do inverno russo, que é bastante, que tem um peso fundamental em batalhas como esta. Temos ainda a invasão da Sicília e a capitulação da Itália em 1943. Os aliados avançaram a partir do norte da África e derrubaram Mussolini e forçaram a rendição italiana. Dia D, 6 de junho de 1944. O desembarque na Normandia pelas tropas francesas, inglesas e americanas iniciou a libertação da França e acelerou a derrota alemã. O avanço soviético no leste. Ora bem, temos aqui um exército vermelho que libertou territórios ocupados pelos nazis, culminando na captura de Berlim em abril de 1945, o suicídio de Hitler e a capitulação alemã deu-se em maio. O uso de bombas atómicas no Japão, 1945. Os Estados Unidos lançaram bombas atómicas sobre Hiroshima, a 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Forçando a rendição japonesa e encerrando a guerra. Conclusão. A combinação do avanço militar dos aliados, porque eram mais fortes, derrotas estratégicas do Eixo e o uso de novas armas, como as bombas atómicas, levou ao fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A vitória dos aliados travou o avanço dos regimes fascista, mas os custos humanos e materiais foram devastadores para os vencedores e vencidos. Custos da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero da história, com mais de 50 milhões de mortos, incluindo civis e combatentes. Os custos humanos e materiais foram devastadores devido a fatores como a destruição em massa, bombardeamentos que destruíram vias de comunicação, fábricas, campos e casas. Temos ainda as bombas atómicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, que causaram milhares de mortes imediatas e efeitos prolongados devido à radioatividade, isto é, efeitos secundários. Atrocidades contra civis. O Holocausto exterminou cerca de 6 milhões de judeus, além de outros grupos perseguidos pelos nazis, como ciganos, opositores políticos e pessoas com deficiência. Milhões de civis sofreram com fome, doenças e deslocamento forçado. Temos ainda os impactos económicos. Faltavam alimentos e combustíveis, levando ao uso de senhas de racionamento para bens essenciais. Pois uma das partes importantes da guerra é exatamente esta falta de alimentos, aos quais
os ingleses se conseguiram adaptar com o racionamento, ao passo que os alemães já não se conseguiram adaptar. E esta foi uma das características que levou à vitória dos aliados. Foi exatamente a capacidade ou não de adaptação. A reconstrução dos países devastados exigiu esforços económicos massivos após o fim do conflito. Consequências políticas. Os países do eixo tiveram de aceitar condições severas nos tratados de paz, enquanto os vencedores enfrentavam desafios para reconstruir as suas economias e sociedades. Conclusão. A guerra trouxe perdas humanas incalculáveis, destruição generalizada e impactos económicos duradouros, marcados por um período mais sombrio da história da humanidade. E agora, como vocês sabem e já estão habituados, porque nós temos esta rotina, o que é muito importante, que é ver o vídeo e depois termos a rotina de resolver uma pergunta de resposta orientada ou de resposta guiada, não é? E a pergunta de hoje é: explica como terminou a Segunda Guerra Mundial. E neste caso, eu vou-vos dar um texto para completar espaços. Ok? Temos então, a Segunda Guerra Mundial terminou em diferentes momentos e regiões, marcando o fim do maior conflito na história. Começamos pela Europa. Como é que terminou a Segunda Guerra Mundial na Europa? E vocês completam os passos. Depois, no Pacífico, como é que terminou a Segunda Guerra Mundial no Pacífico? Como sabem, terminou mais tarde. Na Europa, terminou mais cedo. Capitulação do Hitler. Capitulação da Alemanha em maio. O suicídio do Hitler no seu bunker a 30 de abril de 1945. Mas a guerra prolongou-se no Pacífico. E as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram em agosto, 6 e 9 de agosto de 1945. Portanto, enquanto que a guerra terminou na Europa na primavera, ela no Pacífico prolongou-se até ao verão. E é isso que vocês têm que falar aqui neste exercício para completar espaços. Ok? Muito boa sorte. Não se esqueçam que podem ver esta matéria no capítulo O fim da Segunda Guerra Mundial. Então vá, até já e bom trabalho!